este curso que eu estou dando vai te ajudar muito. Não perca. Sou o terapeuta Rogério Teixeira e você está na Terapia dos Monstros. Vamos junto! Se quiser ajudar o tio, dê o like, se inscreva no canal. Toque aquele sino para receber novos vídeos. Vai ter muita coisa boa aí. Vamos ao vídeo? Olá, amigos! Esse cérebro que você está vendo aí se divide em duas partes. A parte positiva, que está aqui em verde, e a parte negativa, que está em vermelho. Vamos falar agora da parte negativa, ok? Essa medusa aqui, ela representa o seu ego. Você está vendo aqui essas cobrinhas? Cada cobrinha dessa aqui é um monstro desse aqui. Então essa medusa ela pode soltar o monstro da depressão, o monstro do transtorno obsessivo compulsivo, o monstro da inveja e outros monstros. A medusa que é a chefe deles. Esses monstrinhos, eles moram dentro desse cérebro aqui. Mas eles estão aqui fora porque a gente precisa vê-los para entender melhor. Mais uma coisa, cada monstrinho desse aqui vem acompanhado de espíritos semelhantes. Eles fortalecem as doenças e os sentimentos ruins. Então, para cada sintoma desse aqui, cada doença, quase sempre existem espíritos que se assemelham com esses sentimentos, com essas doenças. Vou mostrar a equipe da medusa agora. Então vamos supor que a medusa interna sua solte um monstro, que é o monstro do medo, ok? Então aqui é monstro Medorreia Medeiros. Veio da medusa, soltou o monstro Medorreia Medeiros. Agora vamos pegar o monstro alcoolítico juvenal, monstro interno, monstro externo. Veio da medusa, o monstro do álcool. O álcool ele é destruidor. No lado externo do monstro externo tem estruturas assediadoras muito ruins, de assédio pesado. Então, tá aqui. Então aqui nós temos o Fumazildo, que é o monstro interno, e tem o monstro externo, que são os obsessores. O Fumazildo, ele vive falando na tua cabeça: eu preciso fumar, estou com vontade de fumar. Tá bom, Fumazildo, pode ir embora. Vamos lá. Fumazildo já foi. Agora vamos pegar aqui o Maconhex Almeida, é o monstro da maconha. É a mesma coisa. Pensamentos que surgem na nossa cabeça com vontade de fumar maconha. Aqui a gente dá uma ênfase aos monstros da droga, porque são monstros que estão... A gente conjectura, mas pela lógica, a gente chega a uma conclusão que as pessoas dependentes químicas ficam presas do outro lado, pertencem a umbrais, se coligam com consciências bem complicadas. E o que acontece? Pode ser executada uma expulsão infernal nessa pessoa. Então, explicando expulsão infernal. A expulsão infernal, o que é? As consciências divinas, mas a própria energia do planeta, a egrégora do planeta, vamos falar assim, a aura do planeta, a aura divina, não suporta mais você e você é expulso do planeta. Quando é que ocorre isso? Quando o seu cérebro do espírito, o seu espírito ele tem um cérebro correspondente a esse cérebro físico. Então, quando esse cérebro do espírito perdeu a afinidade com o planeta, não dá mais para te encaixar no planeta. Então vem toda essa energia divina junto com seres divinos e falam: ó, não dá mais para você ficar nesse planeta. O seu planeta agora é aquele ali. É um planeta menos desenvolvido, ok? Como vocês podem ver aí no vídeo, os monstros da dependência química têm a ver sim com a expulsão infernal. Aí você vai falar para mim: Rogério, você está exagerado. Você está sendo radical. Então eu vou explicar para vocês por que eu não estou sendo radical. Muito simples. Quando a pessoa é dependente química ou usuária de drogas, aqui desse lado, quando ela chega lá do outro lado, ela perde a personalidade, ela não se reconhece, fica muito doida e fica com muita vontade de usar droga.
muita vontade mesmo, essa vontade é gigante. Ela mesmo não se reconhece. Então ocorre uma despersonalização. Aquele cara gente boa que estava aqui, lá do outro lado, você não vai reconhecer, nem ele se reconhece. Então essa pessoa com uma fissura gigante lá do outro lado vai atrás de droga. Então ela vai atrás desses umbrais de droga. Na verdade, a afinidade dela já leva ela para esses umbrais, porque você ajudou a construir esse umbral. Você colocou um tijolinho nesse umbral, você ajudou a construção desse umbral. Quando você usa qualquer tipo de droga, você está colocando um tijolo nesse umbral. Então quando você chega lá no umbral, você vai querer fumar, beber e cheirar. Tudo bem. Só que para você ter acesso a essa droga lá, a esse tipo de energia, para você sugar esse tipo de energia, tem os donos lá. E esses donos vão escravizar você para você usar droga. Como você está com muita vontade de usar droga, é praticamente insuportável a vontade de usar droga, porque você está sem o corpo físico, você está com o corpo energético lá lastreado com o processo da droga, o processo de dependência, de fissura, você vai direto para essa galera e eles te escravizam. E como é que se dá essa escravidão? Eles fazem uma troca, eles vão te dar a droga, vão te dar a sensação de droga, a energia de droga, mas em contrapartida, ele vai querer que você vire soldado dele para matar, para se envolver em processos de droga, tramóias extrafísicas de droga e etc. Hoje eu considero uma das piores máfias, é a máfia da dependência química extrafísica. Eles praticamente estão em tudo e eles que lideram o umbral coletivo aí do planeta. Tudo tem droga. A droga é o maior assédio químico do planeta. Que os caras têm tecnologias malignas. E os caras inventaram uns aparelhos sinistros, uns chips que os caras colocam. Não vou me aprofundar aqui porque o tema aqui é expulsão infernal, mas isso existe, então é um perigo. E essa pessoa acaba cometendo crimes, acaba se envolvendo em máfias extrafísicas e esse é o grande perigo. Aí vamos supor que esse cara que está preso no umbral virou soldado desses caras, a vida passada dele nunca foi boa, o cara tem uma porção de BO nas vidas passadas, então as vidas passadas dele são horríveis. Além disso, ele destruiu o corpo físico com droga nessa vida. Além disso, ele vai continuar destruindo do outro lado o cérebro do espírito que eu falei lá no início. Esse cérebro do espírito, ele se modifica dependendo do que você faz. E ainda vai cometer crimes do outro lado. O cara morre e ainda vai cometer crimes do outro lado. Não podemos esquecer que esse negócio de expulsão infernal, há uns 400 anos, não era tão forte, era um caso ou outro. Hoje em dia o negócio está bombando mesmo. Existem várias caravanas saindo do planeta para limpar o planeta. É o momento do planeta Terra. O planeta Terra vai ser limpado. E essas caravanas estão operando com todo o vapor. Ainda mais nessa época aí que tem guerra e tal, eles estão limpando tudo. Então se cuide. Eu não posso afirmar que o cara que usa droga, ele vai ser expulso do planeta. Eu não estou falando isso. Mas que tem uma grande probabilidade dele se enrolar, tem. Então a grande malandragem é você passar longe de drogas lícitas ou ilícitas. Parece um posicionamento radical. O cara é radical. Não tem nada de radical. Na minha opinião, não existe nada pior que a expulsão infernal. A expulsão infernal é a pior coisa que tem no planeta. Essa expulsão infernal ela é conhecida também como transmigração de almas. Você imagina, você vai para um planeta 20 mil anos de atraso, um planeta, você chega lá, sendo que o seu cérebro é do planeta Terra, então você tem que adaptar o seu cérebro para a caixa craniana do ser primitivo que você vai enquadrar lá. Então é o Cromoion, vamos supor, 40 mil anos, de 20 mil anos a 40 mil anos, é o Cromoion. A sua alma que está acostumado com essa cultura terrena, celular, tomografia computadorizada, biblioteca, dentista, tem tudo. O ambiente aqui, mal ou bem, apesar dessas guerras, é um ambiente evoluído, porque você tem tecnologia, você tem acesso à informação, você tem internet. Aí você cai lá no Cromoion e seu espírito, que é um espírito terreno, vai reencarnar num planeta horrível e num corpo completamente subdesenvolvido. Você imagina
os problemas mentais que vão dar. Sendo que lá no planeta não tem Ritalina, não tem fluoxetina, não tem risperidona. Eu ia colocar um monstro aqui só da droga, mas os próprios amparadores, os soldados cósmicos aqui da terapia dos monstros, os anjos falaram, não, coloca vários, porque os umbrais são diferentes e são eles que estão dominando. Então, nesse inconsciente coletivo trevoso, esse umbral que a gente vive, que está ligado a gente, a dependência química está em tudo. E são umbrais diferentes, tecnologias malignas diferentes, escravidões diferentes, mudanças no seu cérebro do espírito diferente. O negócio está horrível. Vamos voltar aos monstros. Temos aqui o Cracolex, monstro do crack. Temos aqui Carlito Cocaíno Brilhante, monstro da cocaína. Temos aqui Marquinha do ácido e das metanfetaminas e assemelhados. Tá aí a Marquinha. Eu coloquei aqui muitos monstros das drogas porque está acontecendo do outro lado, no mundo espiritual, uma escravidão da galera que usa droga. Mas é uma coisa muito forte e é o que está dominando o mundo espiritual. Então existem umbrais só para escravizar dependentes químicos e usuários de drogas, lícitas ou ilícitas. Hoje vou passar a técnica de absorção lenta de monstros para vocês. Vou apresentar para vocês o monstro Marquinha do ácido, LSD e etc. Então, esse monstro aqui ele representa as drogas sintéticas. Marquinha do ácido, tá aí a Marquinha. Então, como é que você vai se ver livre da Marquinha? Então, nós sabemos que sempre quando tem um monstro aqui, que é a Marquinha, ela está representando a ansiedade. Você está lá, você parou de usar droga, só que o que acontece? A sua cabeça vai querer buscar aquele prazer da droga, então vai te dar uma ansiedade. Então vem a Marquinha e começa a falar na sua cabeça. Vai tomar ácido, olha a rave aí, olha o som, meu irmão. Cadê o brilho? E você começa a ficar ansioso. Como é que você vai lidar com essa ansiedade? Vamos lá. Essa técnica consiste em um processo em que a pessoa dá espaço para o sofrimento e para de lutar com ele. Então tem pessoas que mudam o pensamento, tentam forçar pensamento positivo, conversa com um amigo para esquecer aquela ansiedade. Se a ansiedade for leve, beleza. Mas se a ansiedade for forte, piora a sua situação. Então o que você tem que fazer? Você tem que dar entrada para essa ansiedade e absorver essa ansiedade. Então você vai brincar com esse monstro, vai falar, e a Marquinha aí? Então você vai brincar, e a Marquinha aí? Marquinha, eu já estou um tempo sem usar droga, não põe essa. E a ansiedade você vai fazer o quê? Então primeiro, note seu corpo, veja o que mais dói ou incomoda, seja no físico ou no emocional. Então às vezes está aquele aperto no peito, aquela ansiedade, você vai ver aonde é o ponto que está doendo no seu corpo, é no peito, é na garganta, sua mão está tremendo, então você vai observar esses sinais, seja no corpo físico ou a emoção, a tristeza, a ansiedade, você vai observar isso. Agora preste atenção, respire lentamente, observando esse ponto, respire com a sensação, vocês têm que treinar isso. Então chegou a Marquinha, aquela ansiedade para você ir para a droga, você vai respirar sentindo a ansiedade. Não pode respirar e a ansiedade está lá. Você tenta expandir, absorver essa ansiedade, alastrar ela para o seu corpo para ela não te dar um impacto, para ela não te machucar, para você não abrir um outro quadro de ansiedade mais grave e para você começar a se acostumar com isso aqui. Então, isso é uma técnica da terapia cognitiva comportamental. Terceiro, aceite o ponto dolorido e ofereça mais espaço no seu corpo para que esse ponto se alastre. Quarto, agradeça a dor.
Diga à sua mente que você já tomou conhecimento da dor e ela não precisa dizer que é dolorido e que incomoda. Deixa a dor onde está, não tente expulsá-la. Porque o que acontece? Às vezes abaixa a ansiedade e você quer se ver livre até daquela ansiedade normal. Aí você gera um outro problema. Você gera uma estrutura de fuga, de briga e fuga, e essa ansiedade sobe outra vez. Então aqui é transformar a ansiedade pesada em leve. Se a ansiedade for leve do dia a dia, não precisa fazer isso. Isso é para ansiedade pesada, fissura, desconforto pesado, para você ir para usar droga, aquela sensação, aquela ansiedade, aquela vontade de usar droga. Aí você vai usar essa técnica. A ansiedade abaixou, o que você vai fazer? Deixa ela lá. Você tem que se acostumar à ansiedade normal. Se a ansiedade subir, usa essa técnica. Alastra a ansiedade, respira junto com a ansiedade e vai brincar com o monstro. Marquinha, já não estou mais usando, já te conheço, você sempre me pegou. Ok? Em hipótese alguma, tente se aliviar da marquinha. Essa ansiedade você tem que se acostumar, você tem que aceitar ela. Se você começar a usar estratégias que você está fugindo, você vai dar uma caminhada, você liga a televisão, liga para um amigo, para esquecer, ou então muda o pensamento. Essas estratégias, elas funcionam para ansiedade leve. E até para ansiedade pesada, elas dão uma equilibrada momentaneamente, mas quando voltar essa ansiedade, ela volta pior. Então você tem que olhar para o mundo inteiro e se acostumar com essa ansiedade. Porque essa ansiedade vai subir. A pessoa que é o adicto, o dependente químico, você vai conviver com isso. É lógico que vai melhorando, mas pode vir essa onda, então você não pode fugir. Não pode usar estratégia infantil em relação a essa ansiedade forte, porque você pode desenvolver outros processos, ok? Lembrando que atrás dos monstros das drogas, seja o monstro que for, o alcoolítico juvenal, o maconhex Almeida, o lado externo tem o espírito correspondente ao sentimento. Então a gente tem um monstro interno aqui, a marquinha no caso, que é o monstro do ácido, representa a ansiedade da droga, beleza, sentimento interno. E tem o monstro externo, que são os espíritos relativos que se afinizam com esse sentimento da droga. E tem também os umbrais correspondentes ao que? A esse espírito. Então o cara que está combatendo esse sentimento, esse monstro interno, ele não está só combatendo isso, ele está combatendo espíritos do outro lado e umbrais, porque esses sentimentos estão coligados a esses umbrais. Então por isso que você se libertar da droga exige um treinamento maior. Se esse vídeo acrescentou alguma coisa para você, dê o like, se inscreva no canal. Obrigado por me assistir, um forte abraço! Hoje vamos falar uma técnica muito interessante chamada técnica da brasa, técnica que eu inventei baseada em conhecimentos da terapia cognitiva comportamental. Meu nome é Rogério Teixeira e você está na Terapia dos Monstros. Vamos junto. Antes de iniciar o vídeo, dê o like, se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa aqui. Vamos ao vídeo. Então, essa técnica serve para você aliviar a fissura, a ansiedade das drogas, não só das drogas, mas de outra ansiedade também. Então, vou pegar aqui o monstro chamado Carlito Cocaíno Brilhante, o monstro da cocaína, que é o sintoma, que é a fissura, que é a ansiedade. Então, você está lá numa festa e há muito tempo você não usa cocaína e vem o monstro, começa a lançar pensamentos na sua cabeça. Vai usar cocaína, é o brilho da noite, é uma coisa bem bacana, todo mundo usa droga, e começa aqueles pensamentos e começa a vir ansiedade para você restaurar aquele prazer da droga que vai levar você para o precipício, vai levá-lo para o monstro da cocaína, Carlito Cocaíno Brilhante. Lembrando que aqui nós temos o monstro interno, que é esse aqui, que é o sentimento, a vontade de usar droga, a fissura, a ansiedade, mas esse sentimento, esse monstro interno, ele é acompanhado do monstro externo e de umbrais que tem afinidade com esse monstro. Então são 3 fases, por isso que é difícil sair das drogas. Então vamos à técnica. Então esse monstro te atacou, ele vai gerar uma ansiedade. Então o que você vai fazer? Observe o ponto de ansiedade no seu corpo. Você vai ver onde é que é esse ponto. É no peito, é na garganta, é na barriga uma queimação.
Imagine que esse ponto é uma brasa incandescente, uma brasa que está vermelhinha, que gera calor. Então, como se esse início de ansiedade fosse esse calor. Agora dê espaço para a ansiedade no seu corpo. Com a ajuda da respiração, expanda o calor dessa brasa até o limite do seu corpo. Então você, com a respiração, vai pegar essa sensação de ansiedade, esse calorzinho que está ali, vai, ó, e vai imaginar que quando você está respirando junto com essa ansiedade, com esse calor, a brasa está ficando mais vermelha. E quando você soltar o ar, ó, você vai esfriar essa brasa. A ansiedade veio outra vez, a ansiedade começou a crescer. Ela vai, vamos supor, de 0 a 10. Quando ela estiver no 0, 1, você vai, ó, imaginar que ela está, que essa brasa dentro de você, essa queimação, essa ansiedade, ela está vermelha, você vai, ó, vai expandir esse calor até o limite do seu corpo, como essa brasa tivesse colocando energia, calor por todo o seu corpo. E vai, ó, quando você vai expirar, você vai voltar a essa brasa no seu calor inicial, naquela luz inicial da brasa. Vai repetir esse procedimento até a ansiedade voltar ao normal. Deixa a brasa no seu estado normal. Quando ela estiver lá, só vermelhinha, sem inflar, deixa ela desinflada com aquele calorzinho, porque é normal. A ansiedade, ela é uma coisa normal. Então, se a ansiedade for leve, estiver naquele estado normal, deixa ela lá, não briga com ela, porque as pessoas costumam, elas querem, como ela está se livrando da ansiedade, até aquela ansiedade normal ela vai querer se livrar. E aí que está o problema, porque ela vai brigar ou fugir dessa ansiedade e isso pode aumentar a ansiedade. Então deixa a brasa no canto. Se vier a ansiedade, você inflama essa brasa outra vez, ajuda com a respiração, expande pelo seu corpo todo e ó, quando expirar, jogar o ar fora, coloque essa brasa, diminua essa brasa no seu estado normal, vermelhinho ali, incandescente. Se esse vídeo acrescentou alguma coisa para você, dê o like, se inscreva no canal. Vai ter muita coisa boa aí. Obrigado por me assistir, um forte abraço. Meu nome é Rogério Teixeira, você está na Terapia dos Monstros. Vamos junto. Antes de iniciar o vídeo, deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa. Vamos ao vídeo. Então a técnica é técnica do aprisionamento dos monstros. O que é isso? Você tem um monstro lá, o Fumazildo, que é o monstro do cigarro. Então você parou de fumar um tempo e agora veio aquela ansiedade para você fumar. E o monstro Fumazildo entra dentro da sua cabeça. O monstro aqui é um monstro interno, ele representa a vontade de fumar, a ansiedade. Ele começa a te dar ansiedade, vai fumar, cara, tá todo mundo fumando. Um cigarro só não tem problema e você fica balançando aquela ansiedade, aquela vontade de fumar. O que você vai fazer com aquela ansiedade? Aprisionamento dos monstros. Eu fiz essa técnica porque eu juntei várias estruturas terapêuticas conhecidas, mas eu dei o meu tom junto, que tem a ver com a terapia dos monstros para ajudar você. Então aqui você vai ser ajudado com atenção plena, você vai ser ajudado com uma técnica de descolamento, que é uma brincadeira que a gente faz com o sentimento, e a gente vai fazer uma técnica também de aceitação, que é uma técnica de você dar entrada para a ansiedade. Então é justamente o contrário, o monstro vai te pegar, ele vai te dar ansiedade, só que você vai pegar ele, você vai aprisionar ele. Então vamos lá. Quando qualquer monstro grave aparecer, prenda ele com o seu corpo, não deixe sair. Então a ansiedade veio, você não vai lutar, você não vai fugir, você não vai procurar meios infantis para lidar com aquela ansiedade forte. Aqui a gente está falando de ansiedade forte. Então você não vai ver televisão, não vai sair para caminhar, não vai tentar mudar o foco, você vai enfrentar aquilo ali para você aceitar, se acostumar com esse cara e ele não te pegar mais. Ou se pegar, pegar fraco. Você vai conseguir lidar com ele. Porque essas estruturas infantis de luta e fuga, de você mudar o foco, tentar colocar pensamento positivo, se for uma ansiedade vinda de uma dependência química, do vício, vai te dar problema. Então você tem que dar entrada nessa ansiedade, que é uma das melhores técnicas que tem. É a melhor terapêutica para você fazer. Então, ó, quando qualquer monstro grave aparecer, prenda ele com o seu corpo e não o deixe sair. A pessoa deve inverter a ação do monstro. Ao invés dele aprisionar com sentimentos ruins, a pessoa agora, ela que aprisionará o monstro. Então você vai prender de forma imaginativa
o monstro tem ansiedade, você vai prender a ansiedade dentro de você. Quando a pessoa fizer essa técnica, ela perceberá que o monstro gritará para sair e tentará se manifestar. Nesse sentido, a pessoa deixará ele se espalhar até o limite do seu corpo. Pode expandir o monstro junto da respiração para ajudar. Então o que você está fazendo aqui? Às vezes a pessoa não entendeu, não entendi prender. É a ansiedade está ali, ele é um monstro. E você não pode deixar a ansiedade tomar conta de você e você tentar se aliviar dela. Você vai prender essa ansiedade dentro de você e você vai imaginar que aquela ansiedade está querendo explodir dentro de você. E você vai deixar ela expandir. Você vai deixar ela tomar conta de você com a respiração. Ó, prendeu a ansiedade, ó. Quando a ansiedade crescer dentro de você, você vai usar a respiração para expandir ela até o teu corpo todo, como se fosse um balão dentro de você. E quando ela desinflar, você... E quando a ansiedade voltar a crescer, você vai usar a respiração para expandir ela até o limite do seu corpo. Mas a imaginação que você tem que ter é que ela está presa dentro do seu corpo. Você prendeu o monstro dentro do seu corpo, você prendeu a ansiedade dentro do seu corpo, você está dando espaço para o monstro. Ele está se batendo toda, a ansiedade está se batendo, está querendo sair, está querendo te pegar, mas você que está no controle da ansiedade, e você que está expandindo ela dentro de você, até o limite do seu corpo, deixa ela expandir, e quando você expirar, jogar o ar fora, você desinfla ela. E ela tenta brigar outra vez e você deixa ela se expandir. E ela tenta outra vez, você, com ela presa dentro de você, ó, você pode prender e respirar, é prender e respirar. Então, prendeu, aprisionou o monstro, ó, você vai respirar. Então o que você está fazendo aí? Você está observando o seu mundo interno, é a atenção plena, então você já vai aliviar a ansiedade com isso. Você está fazendo uma metáfora, você está fazendo uma brincadeira, então você está amenizando, você está fazendo uma desfusão, um descolamento que eu chamo aqui, você está afastando esse monstro também, tá? Você está diminuindo o efeito dele e você está sentindo a ansiedade expandindo pelo seu corpo. Então você está fazendo uma expansão, você está fazendo uma absorção dessa ansiedade. Então você está se acostumando com ela. Então é meditação, é desfusão, que você brincou com o monstro, e você está dando entrada, você está se acostumando com a ansiedade. Então isso é uma técnica de aceitação. Lembrando aqui que o fumazildo é um monstro interno, é um sentimento, é a vontade de fumar, mas existem monstros externos que se afinizam com isso aqui, que são espíritos. E tem um umbral coligado com o fumazildo. Então são 3 instâncias. Primeira instância, monstro interno. Segunda instância, espírito. Terceira instância, coligação com umbrais. Então quando você está saindo do monstro interno, você está saindo do espírito e você está saindo do umbral. Então essa técnica, lembrando, é uma técnica de aceitação, porque a aceitação é a coisa mais eficaz, não só para você ter uma flexibilidade psicológica, mas para você ficar livre desse mecanismo, vamos falar assim, trevoso que nós temos em nosso planeta. Se essas informações ajudaram você, dê o like, se inscreva no canal. Vai ter muita coisa boa. Obrigado por me assistir, um forte abraço. Hoje vou passar outra técnica chamada de pegadinha. Quer saber mais? Fique aqui. Meu nome é Rogério Teixeira, você está na Terapia dos Monstros. Vamos junto! Antes de iniciar o vídeo, dê o like, se inscreva no canal. Vai ter muita coisa boa aí. Vamos ao vídeo. Então essa técnica é simples. Não vem a ansiedade do monstro aqui, que é o Cracolex, monstro do crack. Então você é usuário de crack, está um tempo sem usar e vem um monstro do crack. Vai usar crack, meu irmão, barato, tem a explosão na tua cabeça, a felicidade e tal, e você fica nervoso, vem aquela ansiedade, aquela fissura. O que você vai fazer? Você vai olhar para esse monstro aqui, lembrando que esse monstro aqui ele vem acompanhado de espíritos e um umbral coligado, principalmente o crack, que é uma coisa horrível do outro lado. Aí você vai falar, ih, o Cracolex, eu já te conheço, meu irmão. Você está me pegando há 3 anos, você sobe praticamente toda semana, mas eu parei contigo. Não vem, não põe essa pegadinha. Não me pega mais. Monstro Cracolex, não põe essa, rapaz. Eu já conheço essa pegadinha. Você vem, tu quer me enganar com essa sensação de vontade de usar droga e tal, que eu preciso usar droga. E isso não é verdadeiro, isso é uma pegadinha. Então você está fazendo essa pegadinha em mim há mais de 4 anos. Eu não caio mais nessa, já sei que isso é uma pegadinha sua. Então isso é uma forma de você desgrudar o monstro.
E a outra manobra que você pode fazer, você respira junto com a ansiedade, prende 3 segundos essa respiração e solta. E faz outra vez, vem a ansiedade e pegadinha outra vez, ó, respira junto com a ansiedade, ó. Manobra simples que vai te ajudar muito. Porque quando você respira, quando você já observa o seu mundo interno, ok? Você está fazendo uma manobra de aceitação. Então, se essas informações ajudaram você, dê o like, se inscreva no canal. Obrigado por me assistir, um forte abraço. Olá, amigo, sou o terapeuta Rogério Teixeira, você está na Terapia dos Monstros. Vamos falar uma técnica aqui chamada questionamento socrático. Essa técnica é conhecida da terapia cognitiva comportamental e ela não é muito eficaz para a dependência química, mas a gente tem que colocar aqui porque é mais um instrumento para você combater os pensamentos que chegam na sua cabeça para você usar droga. Então, o que é o questionamento socrático? É justamente você questionar esse uso da droga. É você mostrar para você mesmo, através da sua razão, através da sua racionalidade, dos seus pensamentos, que aquilo vai te matar. Um dia aquilo vai acabar com a sua vida. Aquilo ali rebenta com a sua família. No sentido do cheiro da droga que você chega em casa, nos contatos que você vai fazer usando droga, no risco de você contrair uma doença, em relação também à espiritualidade atrás de qualquer uso de droga lícita ou ilícita. Então a pessoa tem que se questionar, olhar para o seu filho, para a pessoa que você ama, a pessoa que você é responsável, olhar para a sua esposa também, verificar que ali tem uma família que a droga destrói. A droga coloca tentáculos do umbral dentro da sua casa. Aquele barzinho que você tem lá dentro de casa, aquilo ali destrói a sua família. Então, o que é questionamento socrático? É você se questionar dessas questões, usar a sua racionalidade, verificar que não tem vantagem nenhuma em você usar droga, verificar que só tem pontos negativos. Então, não tem por que você usar droga, por mais que você justifique, a droga me acalma e tal. Todas as pesquisas, tudo é contrário à droga. A droga é a pior coisa do mundo, não tem justificativa. Então você não tem evidências que essa conduta de usar droga é funcional, é legal, é eficaz e vai te fazer bem. Então, baseado nesse questionamento, que é um questionamento socrático que a terapia cognitiva comportamental usa, você tem que deixar de usar droga. Então, isso é a técnica de questionamento socrático. Espero ter ajudado você, Rogério Teixeira, Terapia dos Monstros. Olá, meu povo, hoje vou passar uma técnica para vocês combaterem a dependência química. O meu nome é Rogério Teixeira e você está na Terapia dos Monstros. Vamos junto! Antes de iniciar o vídeo, dá aquele like esperto, se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa aí. A técnica é simples. Primeiro você vai fazer essa técnica aqui no card aqui, da auto-hipnose. Então depois que você fizer esse relaxamento, você vai imaginar o monstro da droga. Quando eu falo em monstro aqui, eu falo em monstro interno. Vou pegar aqui o Cracolex, que é o monstro do crack. Então, quando eu falo em monstro, eu falo monstro interno e o externo. Então, você vai imaginar esses dois monstros, tanto o Cracolex externo, que está ligado ao umbral pertinente, como o seu monstro interno. Mas vai também se ligar, olhar para o rosto do seu filho, da sua esposa, de um amigo seu que você gosta. Por que eu faço isso? Porque a família, o seu filho, amigos próximos, eles fazem uma bolha de proteção para você e ligam você a coisas saudáveis. Então, repetindo, então você vai fixar, você vai ligar esse polo negativo com o polo positivo. Vai ligar um vínculo ruim a um vínculo positivo na hipnose, vai treinar. Entra lá em hipnose, faz a mistura dessas egrégoras, o rosto do seu filho. Você tem que pegar uma imagem bem bacana que construiu algo nessa vida. Então você vai pegar a foto da sua sogra, a foto da sua esposa, a foto do seu filho, de um bebezinho, sempre com o olho aberto. Aquela foto é melhor, né? Pegar aquela foto com o olho aberto, você olhar a alma daquela criança que faz parte de você e se entrelaçar com essa alma. Aí depois disso,
você está pronto para, quando vier a ansiedade, fazer esses exercícios. Você vai estar preparado para, quando vier uma vontade de usar droga, você usar essa técnica que eu chamei de âncora afetiva, beleza? Então, sempre quando você sentir alguma fissura, alguma coisa nesse sentido, alguma vontade de usar droga, você vai imaginar o que a sua família, sua esposa, o seu pai, sua mãe, pensa na sua árvore familiar, pensa em alguém que fez um vínculo com você. Então você é importante para essa pessoa. Então você pode fechar o olho e abraçar essa pessoa que você ama, finge que você está dando a mão lá, cria uma bolha de proteção, sempre quando vier essa ansiedade de usar qualquer tipo de droga. Então você vai ligar a vontade de usar droga, você vai ligar o monstro cracoleque, o espírito e o umbral correspondente a aquele laço de segurança, aquela falta de rachadura, aquela coisa bacana construída nessa vida através da sua família, de um amigo, de uma instituição que você pertence, etc. Falou, minha gente? Rogério Teixeira, forte abraço para vocês, obrigado por me assistir. Se inscreva no canal que vai ter muita coisa boa aí. Então, como aliviar um vício? Segundo a constelação familiar, a falta do pai, esse pai foi excluído, alguma coisa aconteceu, e essa falta do pai deixa uma sensação de incompletude, uma coisa vaga, e a pessoa vai para o vício. Então a pessoa, ela, através do vício, ela tenta reparar essa falta do pai que foi excluído ou foi expulso do seio familiar. Só que o vício, ele não substitui a falta do pai. Ele vai substituir temporariamente e aquilo ali vai aumentando e dá um problemão. Então o que fazer? Então eu tirei aqui essa técnica aqui do Helling, lá da constelação familiar, e eu estou passando para vocês. Aqui em relação ao fumo e ao álcool, tá? Então o ato de fumar, quando você fuma lá, você traga aquele prazer, já significa que há um buraco ali, que há uma falha, há uma angústia. Então, como é que você vai executar esta técnica? Então, quando você sentir vontade de fumar, quando você tragar lá no seu cigarro, aquele prazer de tragar, você vai olhar para o olho do seu pai, tanto ele vivo ou morto, você vai se lembrar da imagem dele. E vai falar para o seu pai: tomo você em minha vida e em meu coração. E quando for tragar novamente, vai falar: tomo você em minha vida, em meu coração. E novamente. E vai fazendo isso sempre quando você tragar. Isso vai aliviar bastante a sua dependência química, vai te ajudar no tratamento, vai te ajudar a largar esse negócio de cigarro e álcool. Então aqui você vai levar o seu papai para dentro de você. É lógico que tem toda uma estrutura externa, espiritual, sistêmica que está envolvido nisso. Uma estrutura invisível. Então você vai fumar até sentir o seu pai dentro, até integralizar essa polaridade que foi quebrada. Seu pai foi expulso, aconteceu algum problema e a gente não sabe o que aconteceu. Mas esse é um dos caminhos para se libertar da droga, integralizar esse pai. Depois disso você vai imaginar a imagem do seu pai e vai falar para ele: pai, eu tenho você no meu coração. Isso depois do fumo. Eu tenho você no meu coração. E se tiver alguma coisa mal parada aí, você vai tentar se reconciliar com seu pai. Vai agradecer a vida. Vai falar que você está maduro, você está adulto. E você quer se reconciliar com ele, que aquela briga foi uma besteira. E vai entrar em um sistema de perdão e reconciliação. A pessoa não é capaz de se sentir inteira tendo seu pai afastado, tendo seu pai de forma quebrada ou sem ele. Isso vai gerar um buraco e muito provavelmente a pessoa vai para o vício. Relativo à mãe, o que a mamãe vai fazer? Como é que a mãe vai mentalizar para ajudar o filho? Ela vai ter que assumir, trabalhar no seu mundo interno, na sua consciência, que ela não é a única, ela é apenas metade, ela é 50% e o papai que foi expulso ou aconteceu outro problema é 50%. Porque se a mãe assumir, mandar o pai embora ou assumir ali o papel, não querer que o pai influencie na educação da criança ou algo parecido, isso vai ficar, essa mensagem para o filho, essa esfera, essa bola vai ficar pela metade.
Então a mãe tem que se conscientizar disso. Eu sou 50%, o outro é 50%. Eu não posso monopolizar essa função do outro. Então a mãe tem que ter essa consciência. Então a mãe tem que enxergar a parte do pai nos seus filhos e amar essa parte. Olha o trabalho que a mãe tem que fazer. Então a mãe pode colocar também na constelação em casa. Coloca o seu filho uma bolinha, bolinha do pai, bolinha do filho, coloca ela e pode fazer frases, se reconciliar, perdoar, incluir o pai que foi excluído, porque existe uma hierarquia na família. Então, algum motivo lá, o pai foi excluído, então ela vai incluir, seja bem-vindo, e treinar isso, tentar se reconciliar. Se tiver uma briga, tentar ser amigo, voltar a se ver, não tentar substituir essa função. Vamos falar aqui, essa base que complementa melhor. E vai ter que mostrar para o filho que o pai é uma função importante. Aquilo ali tem que ser reconciliado. Por mais que às vezes o pai não valha nada, você pode até manter distância, mas no coração tem que ter o agradecimento daquela função que deu a vida, entendeu? Então a mãe pode recordar o tempo feliz que eles viveram bem. Teve momentos felizes aí, então ela vai se recordar daqueles momentos e vai reconhecer esse momento nos filhos e vai amar esses momentos. E vai amar o pai e o filho também. Lembrando que não precisa conviver, a pessoa pode estar brigada já, pode estar distante, mas estamos falando aqui de laços energéticos, mostrar que essa energia ali não está mal parada, essa energia está bem parada. E fazer frases, emanar energia, às vezes até orar. Se você não souber o que fazer, você vai orar para a pessoa que você não gosta. Então essa barreira tem que ser eliminada para ajudar o seu filho, para ajudar a pessoa que é o dependente. Esse vídeo ajudou você, dê o like, se inscreva no canal. Obrigado por me assistir, um forte abraço. Hoje vou passar uma técnica chamada cartão de enfrentamento. Fica aí, a técnica é boa. Meu nome é Rogério Teixeira, você está na Terapia do Demônio. Vamos junto. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, vai ter muita coisa boa. A técnica é simples, corte um pedaço de papel, tipo um cartãozinho, faça assim uns 8 cartãozinhos e espalhe frases para te ajudar. Coloca uma frase na geladeira, cola lá o cartãozinho, coloca na sua cabeceira, coloca no quadro de avisos. Então vou dar exemplo de uma frase que você pode colocar. A maconha gera escravidão, droga gera escravidão, cocaína, cheirar cocaína é um ato de suicídio, beber é um ato de suicídio, o cara que bebe do outro lado fica escravo, e etc. Beleza? Espero que essa técnica ajude você. Obrigado por me assistir, um forte abraço. Outra técnica que ajuda aqui, que você pode usar, parece uma besteira, mas que você pode usar, é a técnica da respiração profunda. Meu nome é Rogério Teixeira, você está na Terapia dos Monstros. Vamos junto! Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal. Vão ter muitas coisas boas aqui. Então a técnica é a seguinte, a técnica é você respirar profundamente. Às vezes naquela vontade de usar droga, se você fizer uma respiração, ficar o máximo prendendo aquele ar ali, soltar devagar e faça outra vez, você vai ver que vai diminuir a vontade. Então é isso, espero ter te ajudado. Obrigado por me assistir, um forte abraço. Hoje vou passar uma técnica muito interessante chamada Evitando Recaída nas Drogas. Meu nome é Rogério Teixeira e você está na Terapia dos Monstros. Vamos junto! Se você quiser ajudar o tio, dá o like, se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa. Vamos à técnica. Então aqui eu vou pegar dois monstros. O monstro aqui, que é o Cracolex, e vou pegar o Maconhex Almeida, que é o monstro da maconha. Monstro do crack e monstro da maconha. E eles assaltam você e vem aquela ansiedade. Vontade de você fumar maconha e vontade de você usar crack. Aí você tá parado 1 ano de usar droga. E você tá bem bacana, tá legal, tá casado, tua família tá toda blindada lá por falta da droga, você conseguiu blindar, tá com a sua religião, sua filosofia, muito bacana. Mas esses monstros são mais espertos do que você pensa. E atrás dele tem a medusa, que é o teu ego. Então quando você tá muito espertinho, já tá com uma autossuficiência, já consegue se controlar das drogas, vem a chefe. Atrás dos monstros tem a chefe, que é a medusa. Cada cobrinha dessa aqui é uma doença. E nessa vida, ela mandou para você o Cracolex, tacou uma cobrinha e tacou
uma outra cobrinha aqui, o Maconhex Almeida, para você. Então, quando você começa a ficar esperto com as drogas, entra a medusa, que é o teu ego, é o centro do teu cérebro, a comandante dos monstros. E ela é esperta, ela é psicopata, ela é sedutora. Ela sabe pegar você e sabe te levar direitinho para as trevas. Tome cuidado. Conhece você mais do que ninguém. É o teu ego, é você, é a tua parte ruim. Então ela vai ficar tentando recuperar você, vai tentar resgatar você para as drogas, porque ela é viciada também. Então a medusa do dependente químico é uma medusa, o ego, né, que eu estou falando aqui, é um ego complicado, é um ego que a vida inteira, se você der mole, ela vai te resgatar. E solta os monstrinhos, Maconhex Almeida, e solta o Cracolex, que vão pegar na tua cabeça e vão ficar te seduzindo. Só que eles não agem de forma ostensiva. O pensamento vai fumar maconha. Eles agem assim também. Mas você já parou, você está tranquilão, então como é que eles vão te pegar? Quais são os gatilhos escondidos? Porque a medusa é sorrateira, ela é malandra, ela age no sapatinho e você nem percebe. Quando você vê, o monstro te ataca e você volta. Então, quais são os gatilhos? Vamos lá. Preste atenção. Sinais que você pode recair. Sinto vontade de ir para a casa de amigos que bebem socialmente ou fumam maconha só para bater um papo. Então toma cuidado. Sinto uma tristeza com a vida de careta. Então esses pensamentos não é um pensamento direto para você usar droga. Mas no fundo o que está mandando ali é a medusa, é a chefe, é o ego teu que quer te resgatar. Aí é a sua pontinha. Aí quando você puxa aquela pontinha ali, vem o resto e você acaba voltando. Então isso é só uma isca. É só uma isca da medusa para te pegar. Sinto que sou um otário e devo curtir a vida. Eu tenho que ter prazer. Então tem que tomar cuidado com essas frases. Sinto vontade de participar de oportunidades financeiras irrecusáveis e lícitas. Sinto uma irritabilidade e angústia. São pensamentos que você tem que tomar cuidado. Vou ao bar para beber cerveja sem álcool. Cuidado. Porque não só o álcool atrai ruim, mas a ideia do álcool atrai. A egrégora, a energia, o bolsão que você vai lá no bar tomar aquela bebida sem álcool, você tem que ficar esperto. Aqui a gente não está falando que é absoluto, que tu vai voltar, mas você tem que ficar esperto. Opa, vou ficar cabreiro. Então a gente já pega o processo antes para você cortar, ou se você se encontrar nisso aí, você já vai gato escaldado. Vou ao bar só para falar com um amigo. Sinto saudade do Joãozinho, tenho que falar com ele de qualquer maneira, apesar dele morar do lado da boca de fumo. Então tem que tomar cuidado, ele tem um amigo, tem a turma e numa dessa você entra. Sinto muita vontade de sair com aquela menina para passear, sendo que ela só fuma uns baseados ou bebe alguns drinks. Mas cuidado. Resolvo pedir dinheiro emprestado, sendo que aquele que empresta é dependente químico. Toma cuidado. Começa a ver filmes violentos e que falam sobre a defesa de uso de drogas para matar a saudade. Sabe aquele negócio? Eu já estou parado mesmo só para matar uma saudade, para ver como é que... Você não vai falar isso, mas você vai se sentir confortável vendo aquela defesa de drogas. Sai fora disso. Ligo para meus amigos, sendo que eles são usuários de drogas. Vou a locais sem objetivo algum para ver como estão os usuários de drogas. É o famoso vou lá só para ver como andam as coisas. Então, na verdade, você conscientemente, às vezes você não está nem afim mesmo de usar, mas o teu inconsciente joga isso para te dar uma escada. Não esqueça, a medusa é um negócio complicado, ela é sedutora e psicopata. Para te pegar, ela é capaz das maiores trairagens. Para te pegar, ela é capaz de fazer as maiores armadilhas sem você perceber. Vou jogar um carteado com os amigos, situação em que muitos bebem, mas eu só vou jogar, nada mais. Cuidado. Vou ao clube para ver os amigos, sabendo que lá existem pessoas que fazem uso de entorpecentes. Vou lá só para sentir o cheiro do ambiente, para lembrar quando eu usava drogas. Então isso pode acontecer. Tem pessoas que voltaram a usar cocaína por causa do cheiro do orvalho, aquele sereno da noite, aquele cheiro ali, o cara se trancava em casa.
Então ele estava um momento, tô parado aqui, tô tranquilão, vou sentir o cheiro do sereno aqui, vou ficar sentindo o cheiro porque vou matar um pouco a saudade quando eu usava a droga que era tão bom, numa dessa tu volta. Vou tirar satisfação com um amigo, dependente químico, o cara é dependente químico. Essa situação tem que ser resolvida, custe que custar, ele está me devendo dinheiro e outras paradas. Vai ter que pagar. Só saio de lá quando resolver isso. Então vai juntar aí o cara que usa droga, problema, raiva, ódio, uma trama extrafísica e espiritual aí completa para te pegar. Quando a gente avalia o processo aqui, a gente não está só avaliando o paradigma físico, esse paradigma que a gente vive. A gente vê o mundo espiritual, a gente vê o mundo espiritual, o paradigma espiritual, onde tem espíritos, memórias e dimensões, umbrais. Aí eu coloquei uma atenção aqui, verifique qual é a sua verdadeira intenção, pois você não está enganando ninguém. Você não se enganar. Se mais de 2 situações assim estão na sua cabeça, você muito provavelmente irá recair, olha só. É lógico que a gente não pode afirmar isso de forma absoluta, mas é para você tomar cuidado. Com droga não se brinca. Com esse monstro aqui, ó, Maconhex Almeida, Alcoolítico Juvenal, tá aqui o do álcool, Cracolex e outros, não se brinca. Você está mexendo com umbrais, com espíritos técnicos, não demole. Aí ele coloca aqui, eu coloquei, está no meu livro isso, né? A medusa irá concluir sua missão novamente e vai te levar para as trevas, para a escravidão. Não demole. Então tudo isso aqui, vamos falar, são pensamentos na sua cabeça. Então você pode fazer uma lista, usar isso aqui, mas sempre quando tiver um pensamento, coisa estranha, eu estou indo lá no negócio, será que isso não pode ser a medusa? Escreve isso no papel, escreve isso no papel e coloca pensamentos automáticos perigosos da medusa, o ego que manda os monstros. Cada cobrinha dessa aqui é um monstro. Esse vídeo ajudou você em alguma coisa, dê o like, se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa aí. Obrigado por me assistir, forte abraço. Hoje vou passar uma técnica chamada mudança de rotina. Então o objetivo dessa técnica é justamente quebrar a sua rotina para que memórias do passado não subam e façam você voltar para a droga. Meu nome é Rogério Teixeira, você está na Terapia dos Monstros. Vamos junto. Quiser ajudar o tio, dá o like, se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa aí. Vamos ao vídeo. Então, o que acontece? Você parou de usar droga e isso eu vi bastante. A pessoa parou, só que você vai lá para o seu bairro, para aquele local, aquela rua que você já conhece, que tem a memória da sua infância, dos seus amigos, daquele cheiro que é daquele bairro, daquela galera, e você vai na padaria. Ao invés de você mudar o itinerário, vai em outra padaria para encontrar outras pessoas, passa atrás do shopping, muda o itinerário, o que você faz? Você não muda nada, você desce a mesma rua, vai lá para a mesma padaria. Aí o que acontece? Vou dar o exemplo do que aconteceu com um cara. Parou de usar droga, ele encontrou um amigo, aí veio outro amigo, e ele também era metido com criminalidade, encontrou outro amigo, o que aconteceu? O cara não aguentou e aí tomou um drink e fumou um baseado. E ali ele quebrou todo o tratamento da dependência química. Então o que é isso? Existe uma memória dopaminérgica que sobe, a dopamina, sobe aquilo ali, é irresistível para o cara e o cara acaba. Então você tem que quebrar essa rotina. Eu sei que é difícil, as pessoas às vezes não tem como se mudar, a pessoa mora na comunidade ali, mas você tem que dar um jeito de fazer um itinerário diferente. Então eu inventei essa técnica para ajudar, beleza? Então eu coloquei aqui, a pessoa, junto dos exercícios que eu já dei aí da Terapia dos Monstros, vários, deve fazer uma lista de novos comportamentos visando quebrar as memórias antigas ultrapassadas. Vai mudar a sua hora de acordar, acorda uma hora mais cedo, porque ali é outro cheiro, é uma outra rotina. Café da manhã muda, itinerário diário, mudança de caminho, vai fazer outro caminho, assiste outro canal de TV. O que eu estou colocando aqui, você vai falar, pô, mas tem que mudar tudo? Sim, é um nascimento, você vai ter que nascer outra vez. A pessoa que quer parar de usar droga, é reciclagem na vida, é mudança de comportamento, mudança de alimento, exercício físico, caminhada, mudança de amizades, porque senão o umbral, como eu falei, a droga ela é um processo químico, beleza, a sua família influencia, a família nuclear, mas tem um processo espiritual que é fortíssimo e tem umbrais que se coligam com isso. Então você tem que mudar essa memória do passado. Vamos lá, ler livros interessantes de autoconhecimento que você não via, assistir
outro canal de TV, perceber os detalhes de sua vida, perceber os detalhes da vida, como sua esposa, cachorro, mãe, pai, natureza. Às vezes o cara tinha um cachorro e nem ligava pro cachorro. Agora ele vai abraçar o cachorro, vai ver o pé da sua esposa, a mão dela, vai conversar, vai procurar ver mais detalhes da vida, coisas que não tinham valor para você e agora vão ter um outro colorido. Buscar novas amizades, ou se não tiver jeito, novos assuntos. Você encontrou com um amigo, você já quebra aquele papo de sempre, aquela rotina. Vê se você fala de outra coisa, fala de disco voador, de ET, de alma, de espírito, de Jesus. Você vai falar de religião, de filosofia, muita coisa para conversar. Fala sobre o buraco na rua, dá teu jeito. Procurar ajudar alguém todo dia faça uma ação. Vai lá naquela pessoa pobre que está ali, que está precisando. Faz um ato de amor ali, ajuda a pessoa. Beleza? Durma em outro horário, durma em outro local na sua casa, muda o teu quarto. Você vai fazer o seguinte, a da cama tá para cá, você vai botar a cama diferente, a mesinha de cabeceira vai diferente. Você tem que renovar ali. E o quarto tem que estar sempre limpo também. A limpeza é fundamental para você parar com qualquer tipo de vício e até pensamentos negativos. Você entra num local organizado, você vai ver o bem-estar que aquilo ali vai te dar, até você arrumar a sua cama. Então você levantou lá no teu quarto, arruma a cama. Se tiver preguiça de arrumar a cama, pega o lençol, bota em cima da poltrona que você tem. E só o lençolzinho, só bota o lençolzinho assim na cama, deixa bonitinho, deixa o fluxo do ar ali, correr aquele fluxo ali, nada emaranhado que aparenta uma bagunça. Coloca coisas assim simétricas e funcionais. Se dê para andar no seu quarto, ali no local onde você está, tudo organizado, o lápis, a mesa de cabeceira, os livros, não deixa o negócio bagunçado. Isso também ajuda muito e quebra a tua memória passada de quando você era dependente químico. Outra mudança importante da rotina. Troque os perfumes, troque o seu perfume que você costuma usar da sua esposa e dos seus filhos. Troque o perfume, porque o perfume ele ativa essa memória do passado. E dentro dessa nova fragrância que você vai usar, entrelace esse cheiro nessas rotinas saudáveis. Faça uma oração, seja lá qual for a sua religião, filosofia, use esse perfume. Quando estiver estudando a terapia dos monstros, use esse perfume. Quando estiver estudando o Cracolex, use esse perfume. Contra o Cracolex, com as técnicas, quando estiver fazendo as técnicas, contra o Cracolex, contra a medusa, use esse perfume, beleza? Lembrando que essas técnicas de fuga de certos lugares, elas são necessárias para a dependência química, porque aqui a gente usa a aceitação e compromisso. Então eu preciso esclarecer e diferenciar essa situação. Aceitação e compromisso não fode, ela encara a ansiedade e tenta se acostumar, mas no início da dependência química, você tem que fugir de certos ambientes, você tem que arrumar estratégia para você não fazer aqueles links. Por quê? Porque a dependência química é muito forte. Então não adianta você, parei de fumar crack, de usar cocaína e álcool, agora eu vou aceitar tudo, vou voltar para o mesmo lugar. Não é assim. Então tem que ser feito. Na dependência química você pode usar a aceitação e compromisso. As técnicas são essas, você tem que aceitar aquela ansiedade, porque você vai ter a vida inteira, mas a localização não. Por quê? Porque a localização você vai ser engolido por aquelas memórias suas de infância e mais o mundo espiritual que já te conhece, a galera já te conhece, já sabe tudo ali. Então você tem que sair desse meio. Pode até fazer técnicas de aceitação, não gosto de fugir do mundo interno, mas longe da rotina. Longe daqueles laços patológicos que você fazia. É importante isso. O dependente químico o dependente químico tem que entender isso. Vai fazer técnica de aceitação, bacana, da aceitação e compromisso. Vai fazer todas essas técnicas aqui, mas não pode reatar essas memórias que estão presas. Ele tem que dar um tempo de sair. Se o vídeo ajudou você em alguma coisa, dê o like. Se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa aí. Obrigado por me assistir. Forte abraço. Olá, meu nome é Rogério Teixeira, sou fundador da Terapia dos Monstros. Hoje vou passar a técnica para vocês aqui, a técnica da codependência saudável. Então a codependência é uma coisa negativa, então eu vou ensinar vocês aqui a serem
codependentes saudáveis, beleza? Essa técnica aqui é para cuidadores de dependente químico. Vamos lá. Com o dependente químico, aparece a figura do codependente. O que é isso? O codependente, geralmente ele é representado pelos pais. Como é que ele age? O codependente, ele não age na hora que tem que agir, ele não segue certas legislações, não segue certas hierarquias, procedimentos dentro da família. Por quê? Porque ele não quer mexer nos seus problemas pessoais. Então o papai e a mamãe olham a pessoa usando droga, vou tentar simplificar ao máximo aqui, e não tomam uma providência porque se ele mudar o externo, mudar a configuração da família, aquilo vai trazer muito problema para ele, vai dar muito trabalho, então ele vai levando a vida e o que ele está escondendo? Uma zona de conforto interno que ele não quer mexer, porque ele tem muitos problemas. Então a pessoa não quer mexer na sua zona interna, naqueles problemas que seu pai e a sua mãe têm, que foram gerados lá do passado. Então ele não quer mexer naquilo ali, dá muito trabalho, porque se ele mudar o externo, começar a colocar ordem na sua casa, ele vai ter que mudar no mundo interno dele. Então é um codependente. Então tem pessoas que têm mais predisposição a serem codependentes do que outras. Se a pessoa for firme, tiver uma personalidade forte, tentar pagar o preço de uma reciclagem externa da sua casa, da sua família e sua, você não vai conseguir manter essa codependência com a pessoa. Essa pessoa não vai se tornar codependente, ela vai ser um polo de quê? De assistência, de ajuda. Então a pessoa que é menos codependente, todo mundo tem um grau de codependência, mas aquela pessoa que tem uma codependência mínima, ela vai ser um epicentro, um foco de ajuda, de paz, de fraternidade. Por quê? Porque ali tem ordem. Guarde isso. Obediência a essa hierarquia familiar, a essa ordem familiar. Obediência à legislação, como forma geral, a regras espirituais é liberdade. Desobediência é prisão. Então, o dependente químico, às vezes ele está com raiva e tal, está revoltado, se vitimiza e ele quebra várias ordens, seja familiar, seja a ordem espiritual, seja a ordem lá do seu trabalho. O que ele está fazendo? Ele está se prendendo. Ele está, cada dia que passa, se colocando dentro de uma redoma. Ele está pegando a chave, está se trancando dentro de uma prisão e jogando a chave fora. Relativo ao codependente, ou seja, ao responsável pelo dependente químico, que é um codependente, o que ele está fazendo? Ele está também entrando na prisão, tranca a porta e joga pela janela. Por quê? Porque há um desrespeito com o filho. Vamos botar aqui o pai ou o filho. Então o pai, que é codependente do filho que usa droga, o pai está desrespeitando o filho, está fazendo vista grossa, está rasgando a família, está quebrando a hierarquia, está excluindo o filho, podemos falar isso, do sistema familiar, e está deixando de fazer uma reciclagem interna, porque o pai está com problemas internos ali, seja dos seus pais, da sua infância, ele não quer olhar para isso, porque quando ele for mexer no vício do filho, ele vai ter que mexer também nos seus processos. Então ele deixa isso para lá, vai dar muito trabalho, senão meu filho vai se vitimizar, vai pegar no meu ponto fraco, e fica os dois numa prisão. Então o que é esse sistema de codependência? O dependente químico está preso, jogou a chave fora, e o pai está preso junto com ele, jogou a chave fora também. E os dois ficam rodando ali, dando cabeçada um no outro e se autodestruindo. Isso é o sistema de codependência. Isso existe na dependência química e em outros assuntos também que eu não vou abordar aqui. Um abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Dê o like, se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa aí. Voltando aqui ao papo de codependência. Então o pai pegou droga lá com seu filho. Seu filho tem que ser punido, logicamente, de forma razoável, você vai adaptar essa punição, mas tem que ser punido sim. Por quê? Porque punição é amor. O amor é mais feito de punição, de repreensão, do que de molengo-tengo, de mimo. Então aprenda isso. Amor é a punição na medida certa. Você vai seguir a legislação da família.
Você vai seguir as hierarquias lá, pai, mãe, aquilo tem que ser respeitado. A família tem uma estrutura, ela tem que ser respeitada. Se alguma coisa está invadindo a sua família, você tem que, na hora, consertar aquilo ali. Então, amor é ordem. Se não tiver ordem, aquilo não é amor. Aquilo ali é neurose, aquilo é um vazamento da sua família. Não só a destruição, não só está acontecendo ali essa destruição do sistema familiar, mas a entrada de espíritos e umbrais. A terapia dos monstros ela é um método espiritual, ela não é só uma terapia cognitiva comportamental, ok? E o amor, ele é de mão dupla. Não adianta você amar uma pessoa e aquela pessoa olhar para você e não identificar aquele amor. Ele vai e dá o contra em você. Faz o contrário, ele não corresponde àquele amor. Então o amor ele tem que ser correspondido para você dar uma dose maior de amor. Então o amor ele tem uma gradação. Se você está dando uma dose de amor e aquilo não está sendo correspondido, a pessoa está usando droga, está te desrespeitando. E isso é um crescendo, porque a droga é um crescendo de negatividade. Você tem que tirar esse amor e você tem que consertar isso. Por quê? Para você dar uma outra dose de amor. Senão você não pode subir, não tem gradação. E aquela criança interna do dependente químico não vai crescer. Então o papel do pai é dar autossuficiência à criança. Se você não está dando autossuficiência para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto, você está fazendo o quê? Você está fazendo um ato de desamor. Se você está abandonando aquela criança, é desamor. Porque o amor é feito de quê? De acolhimento, de regras, de disciplina, de método, tudo isso. Se você está mimando, também é desamor. Então tem que ser o caminho do meio, o caminho assertivo, o caminho da ordem. A família ela tem que ter uma ordem. Aprenda isso. Então, se você está vendo uma droga com seu filho, você e sua esposa são lá coronéis, você está vendo lá o soldado fumando uma droga, seja ela qual for, e você não faz nada, o que você está fazendo com esse seu filho? Você está carimbando, você está aprovando a conduta dele. Então, você está acabando com a hierarquia da família. Você está acabando com a sua família vai desaparecer. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Dê o like, se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa aí. Forte abraço para vocês. Olá, meu nome é Rogério Teixeira, você está na Terapia dos Monstros, seja muito bem-vindo. Vamos diferenciar hoje o uso, abuso e dependência química. O uso, você pode beber uma vez por semana ou até com frequência, mas aquilo ali você sai a hora que quer, aquilo não está te escravizando, não faz falta para você, não gera nenhum problema para você aquele consumo. Você é um usuário. O abuso seria o quê? O uso nocivo da droga, do álcool, por exemplo. Então você tem uma ansiedade, você para se aliviar, você começa a usar álcool. E aquilo ali desenvolve uma síndrome do pânico. Então você bebe e você pega seu carro e vai dirigir e machuca os outros e se machuca. Isso é abuso. Você está numa festa lá, você bebe uns drinks e o que você faz? Você mexe com a mulher dos outros, tira a roupa no meio da festa, fala palavrão. Isso é um abuso. Já na dependência, o que a gente tem? A gente tem a tolerância. Você bebe aquele álcool, aquilo não faz mais efeito em você. Você tem que aumentar a dose. Outra coisa, você apresenta sinais e sintomas da falta daquela droga. Começa a ter tremedeira, ansiedade. Isso aí já é uma dependência. Então são sintomas de ansiedade da falta da droga, beleza? Então a pessoa fica escrava da droga. Lembrando também que quem dá o diagnóstico é o psicólogo ou o psiquiatra. E são eles que avaliam isso, uso, abuso, legal? Aqui na Terapia dos Monstros, a tolerância é zero. Por quê? Porque só de você colocar, você não precisa nem beber, se você abrir, você colocar uma garrafa de cerveja em cima da mesa, abrir a garrafa ali e teu amigo pega e está tomando e você não está tomando nada, só aquilo ali tu já está envolvido, você já está envolvido no mundo espiritual. No umbral, tu já está acessando, já, o umbral já está perto de você e está fazendo influência em você. Então é uma coisa radical mesmo, uma coisa assim que, pô, mas até radical mesmo. Bebida, o link é direto. Mesmo você não bebendo, só de você ter uma cerveja na sua geladeira, aquilo já está influenciando a sua família. Às vezes a pessoa não tem nem a genética de dependência química, mas o seu filho,
o seu amigo, um vizinho ele tem TDAH, ele tem TOC, ele tem um transtorno de ansiedade, ou então a família dele tem uma genética de dependência química, aí ele começa, ele nunca bebeu, aí bota aquela cervejinha, aí o cara começa a beber, aquilo alivia a doença dele, vira um dependente químico, porque o cérebro dele é diferente do seu. Então uma das piores coisas que já inventaram no cosmos chama-se droga. Espero que esse assunto tenha ajudado você. Se inscreva no canal, dê o like. Um forte abraço e obrigado por me assistir. Hoje eu vou falar para vocês por que tem problemas de drogas na família e outros tipos de problema. Meu nome é Rogério Teixeira, você está na Terapia dos Montes. Vamos junto? Antes de iniciar o vídeo, dá o like, se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa aí. Vamos ao vídeo. Então o que você precisa saber? Que a família ela é um complexo energético, uma bola energética feita pelo divino. Há um corredor divino ali, tudo que foi feito ali com as imperfeições foi feito para você evoluir, para você cumprir a sua missão. Por mais que a sua família seja ruim assim, você olhando, aquilo ali tem um merecimento, tem uma meritocracia. Então são peças de um grande xadrez. Você tem que olhar para sua família e ver que aquilo ali, você está preso, mas aquilo ali é um xadrez, é um quebra-cabeça para você montar. Então isso foi montado por causa de vidas passadas. A Terapia dos Monstros ela acredita na reencarnação. São vidas passadas que houve os emaranhamentos, os nós energéticos, os desencontros, os crimes e desembocou isso aí na sua vida. Então tá lá esse quebra-cabeça. Essa família ela tem uma cúpula energética montada pelo divino, uma carga energética boa, sua, dos seus pais, da sua esposa. E aquilo ali é para você se reconciliar e melhorar. Então perceba a inteligência divina, a inteligência, vamos falar assim, uma inteligência de evolução para você evoluir dentro dessa bola energética. E essa bola energética tem leis. Você pode manter essa energia com essas leis, mas pode também melhorar essa energia. Vou falar as leis para vocês. Existem leis da constelação familiar. Você já ouviu falar de constelação familiar? Então, tem umas leis lá, mas tem muito mais leis. Leis espirituais. Eu vou falar algumas aqui para ajudar vocês. Preciso falar que toda generalização é limitada. Não existe a perfeição. Mas eu sou obrigado a passar essas leis, esse chassi para vocês, para a gente seguir isso, para a gente tentar pelo menos seguir isso. Mas a perfeição ela não existe, o ser humano ele é falho, mas temos que seguir isso para essas dicas, vamos falar assim, para você evoluir. Porque senão quem vai pagar é a família, quem vai pagar é o seu filho. Estou falando dessas leis para você consertar o que está errado, verificar o que pode ser consertado também. A gente faz o possível. Hierarquia, primeira lei. Então os filhos têm que obedecer os pais. E os pais têm que exercer a sua função. Essa é a primeira item da hierarquia, vamos falar assim. O pai não é seu amiguinho, o pai, a sua mãe não é legal, não é seu amiguinho. O pai ele exerce uma função divina, uma função séria. Ele tem uma função de colocar aquela criança até mais ou menos seus 21 anos independente, com autossuficiência. Todo mundo tem uma criancinha pequena dentro da gente, sendo que essa criancinha pequena ela tem que ser acolhida por esse adulto. Então o pai, o que ele faz? Qual o papel do pai e da mãe? É fazer com que você controle essa criança pequena. Ele vai regando você através da vida e você vai conseguindo segurar essa criança. Então essa criança pequena, ela representa o emocional desequilibrado, a falta de flexibilidade. Então, com essa educação certa do pai, você vai abraçando essa criança pequena, você vai ficando maduro. Então os problemas vão aparecendo na vida, porque vida é problema, sendo que você acolhe essa criança. Essa criança está sempre contigo. Às vezes você está tão maduro que essa criança some, ela aparece, mas ela não consegue tomar conta de você. Mas não é o que a gente vê aí. A maioria das pessoas, essa criança toma conta da pessoa e gera problema, a pessoa desenvolve uma porção de problemas psiquiátricos, vai para a dependência química, bate nos outros e etc. Então, pai é uma função. O que significa o amor do pai e da mãe?
O amor do pai e da mãe significa dar ordem para o filho, dar disciplina, dar método, preparar ele para a vida, integrar flexibilidade psicológica para essa criança, mostrar a realidade da vida para a criança. Lógico que no decorrer da idade você vai dando mais realidade para essa criança. Punir essa criança adequadamente, punir no sentido dessa criança aprender as coisas. O amor ele é feito mais de punição, lógico, de punição saudável, proporcional, do que você se omitir, você passar a mão na cabeça. O mimo, ele é destruidor. Então, essa punição, essa repreensão, essa sanção que você vai dar no seu filho não é por vingança, por causa das suas neuroses internas. Aquela punição que você está dando no seu filho, a gente pode falar esse nome punição, porque não deixa de ser uma punição. É uma punição para ele aprender. Você vai falar, filho, eu estou fazendo isso para você aprender, olha o seu erro. Então, você vai ser punido aqui. Você vai advertir e vai punir. Você vai ser punido para você aprender, tá bom, filho? É isso que você tem que mostrar para a criança. Não é punir ele por outras coisas, você tem que punir ele pelo aquele ato para ele aprender aquilo ali. Punição não pode ter nunca violência, nem física nem moral. É diálogo. Você olhar no olho, a autoridade, aí que está a hierarquia paterna. Então o pai vai sentar, vai olhar no olho e vai explicar por que vai dar, por que ele vai ter aquela pequena punição proporcional, para ele aprender. Outra questão da hierarquia, o papai e a mamãe não podem usar drogas lícitas e nem ilícitas. Por quê? Por causa do exemplo. O exemplo do pai e da mãe arrasta. Aquele papai e mamãe que corre de carro na rua, o filho, é lógico que ele não fala isso, mas o filho olha, ué, meu pai, ele está arriscando a vida dele, o filho vai arriscar a vida dele também. Você usa droga, também ele vai ver que não tem problema usar droga. É o exemplo, então o exemplo arrasta, o do pai e da mãe arrastam mais ainda. Então vou falar de codependência novamente. O que é codependente? Codependência é aquele papai que olha o filho usando droga e passa a mão na cabeça ou então se omite. Por quê? Porque ele não quer resolver problemas internos, problemas da sua família de origem, traumas de infância. Ele não quer, às vezes, parar de usar droga. Ele usa, toma aquela cervejinha, fuma. Ele não quer parar porque ele, cobrando isso do filho, ele vai ter que parar. O sistema exige. Então vem vamos falar assim, uma autocorrupção. Ele tem pena dele mesmo, porque ele se vê como vítima daquilo ali. Isso que você tem que entender. Ele se vê como vítima, que ele foi maltratado também, um codependente, o pai. E com isso ele começa a se vitimizar, não quer enfrentar, então também não dá o exemplo ao filho. Outra coisa, ele tendo o filho como vítima, ele também não precisa olhar os problemas. Isso acontece muito. Coitado, meu filho é vítima, é dependente químico e tal, e ele não olha os problemas dele. Então também tem essa questão. Não podemos falar aqui que a origem do codependente, o codependente, na verdade, ele tem um problema interno que não foi resolvido. Podemos falar uma depressão, um problema de privação emocional, de abandono, uma coisa séria que pode ter vindo da família de origem, mas de outras vidas também. A pessoa que quer destruir a codependência, ela tem que visar a autossuficiência do filho. O filho não pode usar droga. Você tem que regar esse filho. Ela vai crescendo. Quando chegar com 18, 20 anos, esse filho está pronto para a vida. Então o pai tem que dar autonomia, tem que dar autossuficiência para esse ser humano que está ali. O pai serve para isso. O pai não tem que ser amigo, não tem que ser bonzinho, tem que ensinar. O pai tem uma função divina de criar o filho. Então a função prioritária do pai é libertar os filhos. Então vai ser um rapaz de 25 anos, mas uma criança de 5 anos. Por quê? Não foi dada autossuficiência, não foi entregue independência a essa criança, não foi dado flexibilidade psicológica. Ela vai estar quebradiça, ela vai para o mundo com 18, 20 anos e vai deprimir, vai ficar quebrada, vai ficar cheio de vontade, vai ficar numa bolha. E essa bolha vai ser a bolha só da pessoa, aquela pessoa com 20 anos, aquela bolha infantil de 5 anos, querendo tudo para ela, é tudo dela, tem que ser da maneira dela, usa droga e outras coisitas.
vou tocar em dois assuntos importantes aqui para você, meu amigo dependente químico. Presta atenção. A dependência química, você vai precisar de um suporte maior, médico, psiquiatra, psicólogo, narcóticos anônimos, terapia dos monstros. Use tudo que você possa. Ande com amigos saudáveis, beleza? Coerência familiar. Então, a sua família, o papai e a mamãe que estiverem escutando, tem um filho dependente, o papai e a mamãe tem que ser coerente com a nova vida do dependente. Então, o dependente parou de fumar, mas o pai fuma e bebe, a mãe fuma e bebe. Não vai dar certo isso. Primeiro que você está quebrando ali a hierarquia, você não está dando exemplo. O general não está dando exemplo para o soldado. Então, o soldado não vai seguir. E o outro, você está dando entrada a espíritos e umbrais. Como é que vai ser isso? Não tem como. Vai ser muito mais difícil esse dependente químico, vai ser muito mais difícil ele sair da droga. E se ele tiver uma força suficiente, que Deus o proteja, ele consiga sair, ele vai expulsar, porque ele vai virar um polo de lucidez. Porque a dependência química, ela é sistêmica, ela não é só, ele é culpado da dependência química. Tem uma parcela de culpa, mas é sistêmica o processo da dependência química. Então você, papai e mamãe, se você continuar a usar droga lícita ou ilícita, e esse filho dependente conseguir, mesmo com essa situação, sair da dependência química, isso aí ele vai virar uma célula positiva dentro da sua casa. E muito provavelmente vocês vão ter que fazer reciclagem interna, papai e mamãe. Se o papai e mamãe não fizerem essa reciclagem que precisa ser feita, encarar seus monstros, por isso você está na terapia dos monstros, muito provavelmente esse filho vai sair de casa e vocês vão ficar no ninho das drogas, porque não vai ter como viver. Essa pessoa que já foi dependente química, agora ela está limpa, ela vai começar a gerar coisas positivas para vocês e vai gerar uma incompatibilidade. Por quê? Porque a dependência química ela é sistêmica, é todo um sistema que tem que ir para frente, beleza? Então vocês vão virar células aberrantes, células negativas em relação ao seu filho. Então todo o conjunto tem que ir para frente. Lembre que amor é ordem, é hierarquia familiar. Se não tiver hierarquia, não tiver ordem essa família, não tiver missões, o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, o cachorro tem que ir para o lugar do cachorro, porque ele tem que ter seu desenvolvimento, o filho tem que ter seu quarto lá para ele se desenvolver, não pode ter emaranhamentos. Nós na família, a sogra manda na sua família e a filha menor manda no marido e não existe sexo nessa família, só existem laços de dependência química e codependência, que são laços negativos. Isso vai dar para trás, então isso precisa ser revisto, você tem que fazer o melhor que você pode. Beleza, papai e mamãe? Outra coisa da hierarquia, o pai e a mãe não podem discutir a relação na frente do filho. Isso não existe. Outra coisa, o pai e a mamãe têm que ter o seu quarto, o seu espaço. A criança não pode se meter no meio, tá lá na cama dormindo o pai, a mãe e o filho no meio. O filho tem que ter seu espaço para se desenvolver, o cachorro tem que ter seu espaço para desenvolver, o papai e a mamãe têm que ter seu espaço para se desenvolver. Se tiverem os avós lá morando com você, eles têm que ter também o espaço deles. Não pode haver um emaranhamento nessas funções, senão isso vai dar problema. Esse isolamento da pessoa faz com que a pessoa tenha o mundo e a personalidade dela, a individualidade dela cresça. Então estamos falando aqui de autonomia. A pessoa, a tendência, ela fica autônoma e ela vai se tornando soberana e um ser humano bacana, um ser humano que visa a evolução. Papai e mamãe têm que se divertir. O que acontece? O pai e a mãe casam, tem os filhos lá e esquece de se divertir, de fazer sexo, de sair, de ir no cinema, de viajar, de fazer as tarefas juntas, cada um vai para o seu lado. Então isso é uma quebra de hierarquia. Uma coisa que é super importante, a base da família, a mamãe, o papai pensam que são os filhos, não é. A base da família é o papai e a mamãe. Essa cabeça, essa cuca tem que estar legal. Sexualmente, afetivamente, o afeto, o carinho, tem que estar em dia aquilo ali. Tem que ter, vamos falar, um enamoramento, uma ponta disso aí. Porque se não tiver isso aí, o que acontece? A família fica fragilizada.
O sexo, o cara que inventou isso aí, ele colocou isso por quê? Porque cria-se uma bolha de proteção ali. Você tem uma carga energética, teu marido tem uma carga energética, adulto os dois, porque criança não faz sexo, quem faz sexo é adulto. Então essa carga adulta, ela tá ali, ela nasce do sexo chakra, que é um ponto energético aqui, perto do órgão genital. Então esse corpo energético, esse sexo chakra, quando em conjunto com outro sexo chakra do teu parceiro, vai fazer uma cúpula. Isso vai dar proteção, vai dar saúde, vai evitar que influências espirituais. Não vou falar agora porque eu vou falar de sexualidade agora. Então o sexo ele é super importante, ele evita câncer, ele deixa o casal relaxado, ele une o casal, ele blinda o casal. Então tem que ter sexo. O casal ele tem que namorar. Ele tem que arrumar uma forma de sair, tem que estar bem essa relação do casal. Outra coisa, criança faz atividade de criança. Esse negócio de criança, às vezes 8 anos, vendo filme de terror, uns filmes aí com uns palhaços complicados, umas caveiras, isso aí vai traumatizar a criança, tem que respeitar a idade da criança. Tudo isso demonstra que tem uma hierarquia, o pai está zelando, o pai tem que ir regando aquela criança, tem que ir regando aquela criança pequena que tem dentro da pessoa, e essa criança vai amolecendo e o seu filho vai crescendo e vai abraçando essa criança, não vai tendo problemas psicológicos e os vínculos da vida externa vão ficar muito melhores, muito saudáveis, ele vai ficar preparado, tanto sob o ponto de vista interno, mas como externo para a vida também. Se essa criança interna, ela for bem trabalhada ali, tiver essa hierarquia. Voltando a falar aqui, o pai e a mãe, eles são a base da família. Eles que vão dar liga para os filhos seguirem. Então o pai e a mãe estão ali vendo os filhos na frente seguindo um futuro, projetos de vida, todo mundo ali junto. É a base. Os animais domésticos têm que ser respeitados, ele tem que ter o seu lugar lá. Se tiver um casal de cachorro, tem que ter lá no quartinho do cachorro, você vai dar todo o amor, bacana. Um cachorro é uma coisa super legal. Então, mas ele tem que ter o seu espaço. Você não pode estar dormindo com seu marido e você colocar 2 cachorros no meio da cama do quarto ali. Por quê? Porque são campos energéticos diferentes. Você manter uma interação com o animal, bacana. Você está lá mantendo, de vez em quando você dá amor e tal. Mas a partir do momento que o seu quarto ali, a sua blindagem energética está ali com o seu marido, o filho não pode ficar ali. Aquilo é um ambiente seu e do marido. Se ficar, tem que ficar pouco tempo, não pode dormir lá e daqui a pouco o filho está vivendo lá e o cachorro está em cima da cama também, está todo mundo dormindo junto. Não pode. Por quê? Porque a gente tem que fazer crescer as pessoas e essa autonomia ela tem que ser preservada do casal, do filho, do cachorro, para todos crescerem, para todos terem seu mundo, a sua autonomia. Vamos falar a individuação do animal. O animal tem que ter individuação, que é o crescimento, o amadurecimento dele. O animal tem que ter isso. Então o animal tem que ter o amor do dono, mas ele tem que ter o espaço dele. Então não pode confundir essas coisas, filho no quarto com cachorro, aí a sogra também entra e vocês perdem espaço e acaba que as funções, a hierarquia fica abalada. Quem manda na sua família é você e sua esposa. Tios não podem se meter na sua família, nesse plano de ação que você vai fazer com a sua família, nesse método que você vai arrumar para os seus filhos crescerem. A sua mãe, a avózinha do seu filho, também, e o avôzinho também não podem se meter nessa organização. São funções diferentes, são órgãos diferentes, ok? E você também não pode se meter na família do teu tio ou na família do seu pai, do avô do seu filho, também não pode. Então outra coisa interessante é que o seu pai, né, o avô e a avó, seus pais ou os avós do seu filho, não podem querer que você banque as coisas dele. Lógico que se tiver um problema de saúde você vai ajudar, um caso isolado você vai ajudar, mas você não pode desviar a energia da sua família para seus pais. Aí você daqui a pouco está bancando seu pai, está bancando a sua mãe e eles viram criança, isso aí vai dar na cabeça dos seus filhos. Então é importante vocês saberem isso. Então você vê muito chamado parentificação. Então às vezes a sogra quer tirar tudo do seu filho e você fica meio que preso, que a sua mãe, você tem um laço ali de afeto,
acaba que você desvia a energia que é para ser dada lá para o seu filho, que tem 12, 13 anos, você começa a arrumar um cano para o seu pai e para sua mãe, que são os avós do seu filho, e você emaranha a família toda. Então você tem que separar isso, você vai ajudar, mas existe a prioridade ali que são seus filhos, você não pode esquecer isso. E você tem que dar um corte no seu pai e na sua mãe, e às vezes a pessoa não dá corte com vergonha, com culpa. Então você tem que cortar assim, tem que falar, ó, isso aqui já passou a época de vocês, eu vou ajudar vocês aqui na maneira do possível, mas eu tenho uma prioridade aqui, eu não posso desviar essa energia e grana para vocês. Eu vou ajudar na maneira do possível. Às vezes a avó lá tem grana, tem situação, tá estável, mas ele abusa do filho e do neto também. Então é uma relação de abuso mesmo. É uma relação de molengo-tempo. Você vai ver a pessoa está lá com seus 60 e poucos anos, não precisa de nada, tem o dinheiro dele e tal, mas ele quer sugar o filho e a família de baixo. Então se comporta como criança, se vitimiza, pede as coisas, parece uma criança, é mais criança que o próprio filho. Então a pessoa tem que dosar isso, porque senão a prioridade que é teu filho vai dar na cabeça dele. Então ali você não tem, na parentificação que eu acabei de falar, dos avós, você não tem um adulto formado, você tem o quê? 2 crianças ali que tiveram problemas também com seus pais. E ela pensa que ela é criança. Isso acontece muito no processo do narcisismo perverso, e até você vê, até às vezes não é nem narcisismo perverso, são psicopatias que tem mesmo ali, você vê. E o pai fica entre o filho e os avós e fica preso e até adoece, que ele não consegue sair dessa sugação dos avós ali, é um problema. E geralmente esse desvio dos avós é para o quê? Manter confortos secundários, supérfluo, luxo da pessoa. Então a gente vê isso, então tem que acabar isso, porque isso é um dreno, e isso não para, vai aumentando, acostumou, daqui a pouco você não tem mais 2 filhos, você tem 4, que é seu pai e sua mãe. Então isso acontece muito, isso influencia e gera doença, por isso que eu estou passando para vocês. Outra questão aqui, igualdade entre as partes. Então aqui, ó, os filhos devem ser tratados de forma igual. Então tem pai que trata um filho melhor, inventa uma desculpa lá, e o outro filho fica sendo patinho feio, tá errado isso. Outra coisa que eu coloquei importante aqui, ó, o pai e a mãe devem participar na casa de forma igual, na medida do possível, como um jogo de frescobol. Cada um conserta o erro do outro. Cada um dá o que tem de bom. Então existem muitas características para se dar. O ser humano é complexo. Então cada um dá o que tem, você vai tentar. Já viu o jogo do frescobol? O cara deu uma tacada meio para cá, você vai lá e conserta. Então é isso. Então tem que existir uma igualdade entre as partes. Ninguém pode cruzar braço. O cara está lá com a raquete, você cruza o braço e quer ver o sol, quer ficar na cadeira. Não pode. Então é um jogo de frescobol, um ajuda o outro. E tenta igualar isso aí 50%. Cada das pessoas vão fazer o que dá. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho grana, você vai entrar com outras coisas. O ser humano é complexo, tem talentos, tem valor, tem muita coisa boa, diamante que você nem sabe aí, você pode contribuir com o seu marido. Às vezes tem uma coisa pequena que você pode fazer ali que você vai ajudar ele em 90% e você nem sabe. O casal precisa se estudar, o autoconhecimento ele é necessário para o casal. O autoconhecimento como lidar com as emoções, a espiritualidade, saber o que existe, assim, uma filosofia. Vocês têm que se estudar aí para chegar aí num senso comum. Vocês têm que estudar aí para poder crescer, para poder evoluir, porque a gente veio aqui para crescer, para evoluir, não veio aqui só para se divertir. Ambos devem se respeitar, suas personalidades, individualidades e formas de agir devem ser respeitadas de forma mútua. Então tem que respeitar o jeito do cara ser e da mulher. A mulher gosta daquilo ali e é o jeito que você sabe que não tem o que fazer dela aquilo ali. Então você vai tentar cruzar essas personalidades e tirar um processo evolutivo de crescimento. Porque se você não começar a respeitar isso, o que acontece? Vai chegar a tua esposa ou teu marido lá, vai começar a colocar máscara, não vai mostrar quem é, vai esconder, vai se trancar no quarto, vai ficar isolado, porque ele não pode se expor. Tudo que ele fala está ruim, compreendeu? Então aí que está o diálogo, a compreensão, beleza? Pai e mãe devem agir com um plano de ação educativo em conjunto. Ambos têm que opinar. Então você vai sentar com a sua esposa, ou vice-versa, e vai fazer um plano de ação para o seu filho. Isso é super importante, da criação, como é que você vai fazer.
Não pode um falar e o outro dar o conta, principalmente na frente do filho. Tem que chamar o marido, ó, se está errado, vamos mudar isso aqui. Não pode, tem que ter um plano de ação. O filho tem que olhar para papai e mamãe e tem que falar, caraca, eles estão juntinhos, não vão arrumar nada aqui. Olha o olhar do meu pai e da minha mãe. Não tem, acabou, tá bom, eu vou cumprir, é isso. Não pode um ficar com pena, entendeu? Precisa você fazer uma repreensão ali, que houve um erro feio do teu filho, você tem que consertar aquilo ali, educar ele e o outro dá o conta. Então fica uma bagunça, o filho vê que não tem hierarquia, falta sedução da autoridade paterna, ele se cria ali no meio e faz o que quer. Então não pode deixar isso, beleza? Lei da exclusão. Então aqui eu coloquei, são coisas básicas, não abortar. Se abortou, tem que incluir o espírito e reconciliar. Está lá o espírito, a pessoa pensa que abortou e o espírito não está ali. O espírito está psicótico ali no campo da família. Então tem que incluir, acolher, dar trabalho, uma forma de minimizar. Verificar se existem lutos mal resolvidos na família. Incluir o morto, reconciliar e encaminhar o morto. Às vezes a pessoa teve um luto lá, morreu um pai e a mãe, mas aquele luto está com a pessoa. A pessoa pensa, meu pai morreu há 4 anos, e o cara está lá, às vezes a energia negativa está lá porque a gente tem, todo mundo, eu, você, a gente tem uma fidelidade com o parente. Então quando o parente morre, por mais que você não sinta nada, às vezes é uma morte natural, tem uma fidelidade. Então isso tem que ver, tem memória negativa, o luto foi bem elaborado, o espírito do cara está ali, tem uma galera dele ali, quem foi esse cara? Tem que ver isso tudo para incluir. Então isso é na lei da exclusão, não pode excluir o cara. Morreu na morte, colocar a pessoa no coração, pode ser o maior canhão do mundo, tem que colocar a pessoa no coração, morreu, vai com Deus, leva as coisas boas com ele, obrigado por tudo, obrigado pela vida às vezes, obrigado pela sua amizade, e tem que fazer a reconciliação, arrumar esse nome. Às vezes teu tio lá era um desafeto do passado e aqui ele era teu tio, vocês não se davam bem, e ele morreu e ele viu agora quem é você, ele está de espírito lá, virou um assediador e está infernizando a tua família. Então tem que incluir esse cara, tem que se reconciliar com ele. Outra situação de exclusão aqui, às vezes o pai foge, já viu isso? E às vezes a mãe foge também. Então, na maioria dos casos, o que você vê? A mãe não entende, dando exemplo aqui. A mãe, pô, o cara foi embora, meu marido. Por quê? Porque o cara, ele tentou de todas as formas se reconciliar. E ele verificou, que não dava para dialogar. Chegou a um ponto tão ruim que ele, se ele dialogasse, explicasse, eu vou embora e tal, ia dar muito problema aquilo ali e ele não ia conseguir sair. Então o que o cara faz? O cara pega a mala dele e some. Ele avisa por telefone, fecha. Geralmente é uma morte mesmo. Essa morte ela já existiu, ela já aconteceu. Então o cara sai ou a mulher sai, ele fecha telefone, fecha tudo. E depois no outro mês só avisa, passa a mensagem, ó, tô precisando sair, não tô aguentando mais. E é uma estratégia de alívio do cara. Depois no outro mês ele vai até ligar para conversar e tal. Mas ele dá essa quebra, o gráfico tá assim, ele faz assim, ó, o cara sumiu. Então ali ele já está precisando mesmo de um tempo. Então aí o tempo ele é terapêutico, é horrível a pessoa sumir, mas se ele chegar para você e falar o que tem que falar, todo aquele processo, por isso que tem que fazer terapia, tem que ter um terapeuta familiar, conversar, porque se ele falar para você no estado que está ali, pode ter briga, pode ter agressões, a pessoa não vai aceitar, então não tem o diálogo. Então se não tem o diálogo, ele está nervoso. Ele olha aquela família ali, ele não sabe mais o que fazer, está começando a deprimir, às vezes já está até com uma síndrome do pânico, um início. Ele pede ajuda e ajuda geralmente o cara não sabe esse negócio de terapia, de terapeuta, de psicólogo, ele não sabe isso, ele não está acostumado. A educação dele não é pedir ajuda, ele acha que não tem nem problema mental e está cheio de problema ali para resolver. E o cara foge, vai morar na casa da avó, do amigo, vai, some, às vezes vai até para outro estado para esquecer tudo aquilo ali. Então é uma forma dele fazer novos comportamentos. E depois, quando ele está mais calmo, ele liga, né? Às vezes o cara está tão desesperado, ele está tão assim com vontade de cortar, que ele corta a conta telefônica, corta plano de saúde, não paga mais nada, some mesmo, como uma espécie de alívio do cara, sabe? O cara não quer contato e aos poucos ele vai voltando. Então verificar o que é isso. O que esse cara foi embora? Homem não vai embora, nem mulher.
Por que esse cara foi embora? É muito difícil. Então aquela questão, por que esse cara ele foi embora? Tem que incluir essa pessoa, por mais que tenha briga, tem uma nuvem energética negativa ali, que o abandono, principalmente de relacionamento de anos, é horrível, isso machuca a outra pessoa. E a outra pessoa pode adoecer. Eu já vi casos, mas muitos casos, a pessoa termina e o relacionamento e desenvolve uma doença. A pessoa não aguenta. Os dois, às vezes, desenvolvem doença, entendendo? Mas o interessante, mesmo você separando, é o quê? Há uma memória negativa ali, então você tem que falar bem desse cara para os filhos. Não pode queimar o cara, que o cara é safado, nada disso. Tem que falar bem, seu pai é bacana, sua mãe é bacana, ele foi viver a vida dele, ele tem seus motivos, é um cara bacana, ele tem um lado super positivo. Isso aí, só isso já dá uma refrescada na relação. E não pode ficar emitindo ódio, vingança pro cara, porque isso vai rasgar, não só vai rasgar você, mas vai rasgar os teus filhos. Rasga aquele campo energético da família. Então é perdão, reconciliação, conversa, deixa o ego de lado, eu vou perder, deixa que eu vou perder, tu perde também, eu perco. Cede de um lado, cede do outro, porque ali estão os filhos, às vezes tudo menor de idade. Então, nada de raiva de queimar que teu pai é safado, que tua mãe é safada, ele usa droga, é um cara que te bateu, e começa uma coisa chamada aqui, que eu chamo aqui de turma da farsa. Aí junta a sogra, junto com os filhos, junto o sogro e o tio, e começam a pegar coisa do passado, porque o cara foi embora, pega coisa do passado e fica ali, batendo ali. Na verdade a pessoa está se batendo, está quebrando os filhos. Não pode, porque o pai e a mãe integram essa personalidade ali. É tudo um campo energético. Então, resumindo, tem que incluir o pai e a mãe, mesma distância. Se for muito ruim o caso, relacionamento abusivo, separou, não teve jeito, houve agressão, separou o casal, tem que incluir no coração. Deixa o cara agressivo, deixa o cara ou a mulher na distância, deixa o cara ou a mulher à distância, mas mantém no coração, joga energia positiva, ora pro cara. Tem que ser amigo, você pode ser amigo à distância, tratar bem o pai de seus filhos, a mãe de seus filhos. Tem que ter isso. Rogério Teixeira, Terapia dos Monges. Dê o like, se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa aí.